A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, salvação. Vamos de palavra nesta tarde. Uma tarde de aprendizado para a nossa alma. Uma tarde de aprendizado para a nossa vida. Quero deixar um texto em Atos, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo de número 5 e 6 diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Queridos, esta palavra é uma palavra de ensinamento, de encorajamento, de incentivo, para você que deseja o episcopado, para você que almeja ter um ministério. Então, esta palavra, eu tenho certeza que ela vai ao teu coração. A palavra do Senhor, ela vai nos falar que no capítulo 6 a igreja estava crescendo muito, se multiplicara o número dos discípulos. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que crescendo o número dos discípulos, versículo 1, veio alguns gregos reclamar com os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas. As pessoas menos favorecidas da igreja estavam ficando de lado, estavam passando necessidades, e agora o texto diz que eles foram até os apóstolos. E ao ir aos apóstolos, o que eles disseram? Não é bom que nós deixemos a palavra para servir a mesa. Não é bom, nós não podemos parar de pregar para dar assistência às mesas. Irmãos, escolham 7 homens de boa índole, de boa reputação, que tenham fé em Deus, que sejam cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na reunião da igreja, nós vemos, amados, o quê? A seleção para o diaconato. Quero falar sobre o diácono. O que ser diácono? Qual a função exercida por um diácono? Qual é o papel de um diácono na igreja? Diácono é uma palavra grega que significa diáconos e significa servente ou aquele que serve. Então, o diácono é alguém que está ali para servir, é alguém que está ali para trabalhar na obra, para arregaçar as mangas e para dar a mão ao pastor, para ajudá-lo a exercer funções na igreja, seja ele da menor até a maior. O diácono, ele foi instituído para suprir uma necessidade na igreja primitiva. Os diáconos foram instituídos para que os apóstolos não deixassem de pregar. Os diáconos foram instituídos para que os apóstolos continuassem a ministrar a palavra. Os números dos irmãos estavam crescendo, muitas pessoas aceitando a Jesus, muitas pessoas abraçando a fé, e agora alguns irmãos estavam passando necessidade, alguns irmãos estavam sofrendo privações. E o que aconteceu? Os gregos foram reclamar com os apóstolos, e ao reclamar com os apóstolos, eles disseram: não é bom que nós deixemos de pregar a palavra. O assunto é importante. Os apóstolos disseram: olha, é o seguinte, vamos escolher homens capazes, que eles estejam sobre este importante negócio. A pregação do evangelho é a mais importante, porém, servir as pessoas também é. Servir aos menos favorecidos também é importante. Então os apóstolos não deixaram de pregar, mas constituíram, levantaram 7 homens. Aí o texto fala o nome deles, que eles eram cheios de fé e cheios do Espírito Santo. O nome do primeiro e o que mais se destacou foi Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Esses 7 homens foram os primeiros 7 diáconos. Queridos, entenda uma coisa: a Bíblia, ela não fala nome de nenhuma mulher, não intitula nenhuma mulher por diaconisa, não. Não tem na Bíblia, no Antigo nem no Novo Testamento, um servo, uma serva, uma diaconisa. Não existe essa palavra.
mas nós vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, muitas mulheres que exerceram, ainda que não tinham o nome, ainda que não levassem o título, mas elas tinham a função. E eu digo para você que está me vendo e me ouvindo, que a função ela é mais importante do que o título. É muito melhor você fazer do que ter título, porque tem muitas pessoas que têm título e não faz. Então, em vez de você querer ter título, ter nome, faça, porque Deus está vendo. Não se preocupe se não tem ninguém te vendo, não se preocupe que ninguém está te olhando, mas que Deus está vendo o teu serviço, Deus está vendo o que tu está fazendo para Ele, para o reino dEle. Então, não existe diaconismo por nome, mas por serviço tem. Muitas irmãs ajudaram Paulo, muitas irmãs ajudaram os apóstolos, ajudaram, a direção da igreja, muitas irmãs ajudaram na obra e no ministério. Mas qual a função do diácono? Eles foram criados, esta função era para servir as mesas, para que os apóstolos não deixassem de pregar. O diácono, ele serve para ser porteiro, o diácono serve para ser zelador, tem muitas funções que o diácono pode exercer. Aí está o problema. Tem muitas pessoas que quer ser diácono, diaconiza, mas não quer servir, quer ser diácono, quer ter o nome, mas arregaçar as mangas, pegar no cabo da enxada não quer. Então tá aí o problema. Então, meu querido, em vez de você querer prioridade para nome, queira prioridade para ação, e Deus vai te dar recompensa. Eu quero ler aqui um texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre os diáconos, qual a função e como que um diácono deve se comportar diante da sociedade. 1 Timóteo 3,8 diz: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados. Antes de exercer a função, prove, seja provado. Depois, sirvam se forem irrepreensíveis. Se ele serve para o cargo depois da prova, aí ele pode ser aprovado. Aí ele pode exercer a função. Mas primeiro tem que provar. Da mesma sorte, as esposas dos diáconos sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governe bem seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos fazer um breve vídeo só dando uma breve explicação para você que quer ter este cargo, esta função. É uma função importante na obra, mas entenda uma coisa, em vez de nome, em vez de título, faça a obra que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai abençoar aqueles que se dispõem a cumprir, a exercer este cargo tão importante na obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar. Eterno e soberano Deus, eu te glorifico nesta tarde e te exalto. Obrigado por esta oportunidade, que pessoas possam aprender, que pessoas possam se identificar com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.